Podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos no segundo episódio do podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar, uma iniciativa do NUPMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e que conta com o apoio da ASCOM. Desta vez, a conversa com a juíza Cristiane Menezes, coordenadora do NUPMEC, fala sobre o tempo e a resolução de conflitos no contexto da mediação. Usaremos como guia o livro Ostra Feliz Não Faz Pérola, do autor Rubem Alves. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, Gleice. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. No episódio anterior, falamos sobre o conflito, que pode vir, por exemplo, da forma como eu emito a palavra e como o outro a recebe, o que gera naturalmente a vontade de resolver o conflito de maneira mais rápida. Mas, doutora, e quando a necessidade de resolver o problema demanda uma disponibilidade maior para o diálogo? Como é que a gente consegue equacionar, de um lado, a necessidade de resolver o litígio e o outro, um tempo mais célere? A mediação é um procedimento flexível, informal, confidencial e voluntário, onde nós temos a condução por um terceiro imparcial, chamado mediador, que tem por função maior promover o diálogo entre as partes, alargar as fronteiras do diálogo. Sim. E nessa medida, o tempo de solução dessa questão, desse conflito, pode ser menor do que o tempo do processo judicial, mas pode ser um pouco maior daquele que a sua vontade almeja quando você está inserido em um processo e num conflito. Mas é um equilíbrio que atende necessidades e interesses recíprocos, porque como é a facilitação do diálogo, empoderamento das partes e a possibilidade, sim, de naquele momento você tratar muito mais do que ali de processual, o simples conflito de interesses, mas trazer questões, necessidades, sentimentos, questões sociais, contextos, o que levou você ali. Isso pode facilitar um tempo diverso e pode também abrir a minha mente e a do outro envolvido, para que aquela solução seja duradoura. Nossa. E nesse sentido, como o conto que leva o título Pedagogia do Caracol, inserido no livro de Rubem Alves, A Ostra Feliz Não Faz Pérola, nos inspira, doutora, a pensar sobre o tempo da resolução de conflitos? O caracol, ele não tem pressa. É verdade, ele vai bem devagar. Ele vai devagar. E nesse trecho do conto, a filhinha está conversando com a mãe sobre a pressa dos professores em passar um conteúdo. Vamos, criança, para a frente é que se anda. Para a frente é que se anda é um conceito interessante que a mediação utiliza também. O prospectivo, a projeção para o futuro. Passado serve só para contextualizar. Seria só uma base. Só uma base. Mas a gente não fica remoendo o passado. Então, esse convite para ir para a frente é exatamente o que é a pedagogia do caracol. Ela anda para a frente, mas em um tempo lento, não tem pressa. E o que é esse tempo lento? É ouvir necessidades. É a paciência de construir uma solução. De ser minha e não do juiz. É a autorresponsabilidade que pesa nas costas, porque ela é minha. E eu digo, sim, eu posso, inclusive, cumprir o que eu estou dizendo aqui. Mas nesse caso, os dois precisam dizer isso. Sim, porque é um voluntário e consensual. Eu falo, o outro escuta. O outro fala, eu escuto. E a partir daí, juntos, facilitado pelo mediador, vem a solução. E esse tempo, que às vezes não é o tempo que o juiz tem. Até porque o juiz não faz a mediação dos seus próprios processos. Porque apesar do mediador e o juiz terem em comum a imparcialidade, o mediador não julga. O mediador não é um julgador. O mediador é um facilitador do diálogo. O juiz julga. E na medida em que ele julga, ele não pode ter acesso a todas as questões que são trazidas na mediação. As camadas, né? As camadas. Perfeito. Exato. Porque comprometeria a imparcialidade, que é algo exigido de nós
durante todo o processo de julgamento. O juiz pode fazer uma conciliação ativa, o juiz pode fazer um convite à consensualidade, mas sem todas as camadas propostas na mediação. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, estamos com a juíza, coordenadora do NUPEMEC, Cristiane Barreto, falando sobre o tempo e a resolução de conflitos no contexto da mediação. Doutora, agora fala para o nosso ouvinte, existe um prazo estimado que a lei garante para que a mediação seja finalizada? Então, essa pergunta é muito interessante, porque a mediação ela pode ser pré-processual e processual. Quando uma pessoa vai a um sejusque pré-processual, faz uma queixa, chama outra pessoa, aquele processo pode ficar ali uns 3, 4 meses para resolução, porque a mediação ela é caracterizada por sessões conjuntas, individuais, convites, que pode acontecer no mesmo tempo, no mesmo dia, mas que pode ser postergada para outro dia, porque como ela é uma conversa mais profunda, nem sempre é recomendável que você ultrapasse 1h30, 2 horas de encontro. Faz até sentido com a pedagogia do caracol, né? Você não vai resolver o problema em um estalar de dedos, em um estalar de dedos, né? Como mágica. Agora também não é um processo, não é uma terapia, mas eu gosto de dizer que é um processo terapêutico, é uma conversa terapêutica para ambas as partes, porque é um momento de reflexão que às vezes o processo não permite. E aí nós temos a mediação judicial. Na mediação judicial, o juiz tem a obrigação de recebe a petição inicial, olha que uma das partes pediu a conciliação, ele tem que remeter para o sejusque. No despacho inicial, pode decidir uma tutela antecipada, uma tutela de urgência e designa a sessão de mediação. Já com a citação da parte ré, isso traz um ônus para a gente que precisa acompanhar o processo em um prazo de 100 dias, que é o prazo que o CNJ nos dá. Mas isso não quer dizer que esse prazo seja peremptório, fatal, não pode ultrapassar. Porque se o mediador que está conduzindo, ou o mediador, porque você pode trabalhar em comediação, 2 pessoas juntas, porque é até mais interessante, porque um complementa o outro. O mediador pode dizer, doutor, neste caso, estamos em construção ainda. Precisamos de mais tempo. Precisaríamos de mais um mês, de mais 2 sessões, né? Porque a sessão de mediação, ela tem, apesar de ser flexível, ela acontece assim. Uma declaração de abertura. Simples de acolhimento. Meu nome é Cristiane Menezes, sou mediadora judicial. Depois da declaração de abertura, vem o relato das histórias, a narrativa. Feita a narrativa, o mediador faz o convite para que haja uma sessão individual. Ouve-se uma, depois ouve-se a outra. Pergunta, usa ferramentas próprias. Voltam as partes de novo para uma sessão conjunta. Ali se trabalha o que foi dito em sessões individuais. Se constrói ou não um acordo. Porque não é exatamente o acordo o objetivo final da mediação. O objetivo final da mediação é trabalhar a comunicação entre os envolvidos, que inevitavelmente vai gerar um consenso. É quase uma sessão de terapia. É quase uma sessão de terapia. Eu acho que ela tem um poder terapêutico muito grande, porque toda vez que nós somos ouvidos em nossas necessidades, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre os meus sentimentos, eu tenho um processo terapêutico. E para terminar, doutora, como a mediação pretende mudar o ritmo que decidimos nossos conflitos? Essa pergunta não é fácil, mas eu acredito, eu quero crer e eu sustento que a mediação tem uma proposta de parar o tempo, mas é o nosso tempo. O nosso tempo de querer, às vezes, uma resposta imediata, uma solução imediata e atropelar as questões e ficar na superficialidade. O convite da mediação é um convite para aprofundar aquilo que está incomodando a você. É como o Bauman fala, não podemos ser superficiais. Precisamos ter um momento de maior profundidade. E eu acho que a mediação é esse convite. E nessa medida, ela atrasa um pouco o tempo. Ou acelera a entrega de uma possível resposta que o judiciário demoraria muito tempo para dar. Fica então uma reflexão de como você, ouvinte, está usando o seu tempo na resolução dos conflitos.
Doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Querido ouvinte, o podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar é uma iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PEMEC e conta com o apoio da ASCOM. Continue conectado ao canal do YouTube do PJBA. Até a próxima!